Curso de Linux, aula 12, ferramentas RAD para Linux. A primeira que vocês viram foi o Lázaro. O que vem a ser RAD? É Rapid Application Development, né? Desenvolvimento, né, rápido de aplicações. Então, você simplesmente arrasta controles para um formulário, ao invés de utilizar a técnica de antigamente, que era escrever linha a linha do seu programa, tá? E dentro dessas ferramentas, nós temos aqui o Kex, que é mais fácil do que o Lazarus, porque ele não é componentizado em exagero, tá? Vocês vão ver que ele é mais simples para se arrastar os controles. Então vamos entrar na interface aqui. Cadê? É do nosso Linux. E nós já instalamos o Kex aqui. Claro, fica nas ferramentas de desenvolvimento. O ícone dele é absolutamente despretensioso, assim como a interface, tá? E aqui vocês podem procurar nas ferramentas, se tem alguma coisa para customizar a interface, não tem não, tá? Então, nós podemos ou abrir um banco de dados, os bancos de dados que ele usa são os MDB do Access. Se falarem qualquer coisa a respeito do Access para vocês, que é primitivo, que é ultrapassado, que é velho, que é ruim, que não funciona, vocês não acreditem, porque eu tenho mais de 30 anos que eu desenvolvo utilizando esse banco Access, né, e funciona maravilhosamente bem. Já ficou com 7 milhões de registros, não tem problema, tá? Acima disso, né, se você precisa de aplicações de banco de dados que precisam de mais dados, mais do que milhões, né? Dezenas de milhões, centenas de milhões, use Oracle. Ora bolas, né? Bom, então vamos ver aqui. Nós temos alguns bancos aqui, nós já fizemos um, né? Banco KX, né? Só para mostrar para vocês aqui, né? Aqui, ó, Banco KX. Né, sugerindo o nome Kex. Temos aqui já uma tabela com um dado e um formulário, tá? Então vamos mostrar mais ou menos, vamos criar um aqui para vocês, para que instalando a ferramenta, vocês já comecem a fazer alguma coisa, um controlezinho de consulta ou de ordem de serviço, bem bobinho, controle de compromissos, alguma coisa para controle de tarefas, para vocês se exercitarem, tá certo? Então vamos lá, vamos criar um novo, vamos fechar esse daqui, né? Isso. E vamos criar um novo. A interface é essa coisinha que vocês estão vendo, tá? É só ter concentração. Então vamos criar um banco de dados vazio, né? Pode ser um arquivo armazenado aqui ou algum arquivo para colocar num servidor. Vamos criar na forma de arquivo, tá? Nome do banco de dados, podemos dar aqui tarefas, tá? Como se fosse esse to-do que tem hoje em dia, né? Coisas a fazer. Então, ele está colocando aqui o banco em Home, VBox User, Documentos, Tarefas, Kex. Depois nós vamos entrar no endereço lá para ver como é que está criado. Aí vocês dão o seguinte, olha, a interface é muito pobre por enquanto, tá? Então, damos aqui seguinte e vamos à tabela. Né? Ele já está automaticamente aqui, como toda a interface do KDE já está em português, vocês vão sofrer um pouquinho com nomes. Por exemplo, desenho aqui. Não é desenho, é design, ou seja, projeto da tabela. Tá certo? A tradução para o português, o pessoal que traduz é muito bobinho, tá? É muito sem experiência. Então vamos lá, tipo de dados, número inteiro. Então, como fazer aqui o campo de autonumeração lá do Access, tá?
Aqui, ó, autonumeração. Automaticamente, ele te pergunta, criar a chave primária com ele? Sim. Aí ele bota tudo sim aqui, ó, que é um número inteiro sem sinal, que ele é a chave primária, que é único, ele vai crescer. 1, 2, 3, 4, número sequencial como um controle de notas fiscais, controle de ordens de serviço, etc. É necessário? Sim, ou seja, obrigatório, autonumeração e indexado. Tá bom? Depois um campo aqui de descrição. Ah, não, vamos primeiro botar a data do registro. Data do registro dessa transação, dessa tarefa, dessa ordem de serviço, o que for, tá? Então, ele é do tipo data e hora, né? E o subtipo é data. No subtipo tem, agora eles estão espertos, ó. Data, data e hora, tá? Então, o tipo aqui vai ser, nós só queremos a data. Depois, um campo aqui de descrição com a tarefa. Tá? Aqui nós vamos escrever. A tarefa é texto, o comprimento dele, a gente coloca 150. Tá? Beleza, está registrado. Aqui vocês podem colocar comentários. Tá bom? E dá o salvar. Tá? O posicionamento dos botões de ação dele é muito assim, contraditório, né? Muito esquisito. Olha onde é que fica, salvar. Deveria ter aqui na interface, em algum lugar, embaixo, aqui. Ele coloca aqui, ó, onde fica meio perdido. Mas tudo bem. Então, salva, tabela 1. Então, nós vamos colocar o nome dessa tabela de tarefas. Vocês podem escolher o singular ou o plural, tá? Então, já fizemos a primeira parte, que é criar a tabela. Está em modo design. Aqui, modo dados, ou seja, um modo de planilha, um modo de folha de dados, como é chamado no Access. Você pode colocar uma data de registro, né? Vou colocar lá do dia 19/3/2023. Descrição. Aí você coloca aqui, ó. Compra de cimento. Tá bom? É uma tarefa que você vai fazer, salva, registro, beleza. Aqui embaixo, meio pequenininho, tá aqui, ó. 1 de 1. Então, como sempre, recomendo ver numa televisão ou em um tablet, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é só uma aula rápida para ver a ferramenta. Então, nós podemos criar um formulário de alimentação de registros. Então, vamos fazer isso aqui com a interface. Então, vejamos agora. Nós temos aqui nosso explorador de arquivos. A interface está modificada. Vocês não estranham, não, tá? Então, dentro de documentos, nós vamos ter aqui, vamos ordenar por data de modificação, para ver aqui, ó, tarefas.kex, tá? Depois nós podemos exportá-lo para o formato MDB, se vocês quiserem, tá? Depois nós vamos ver MDB Tools também, tá? Bom, aqui ele tem aqui um importar, exportar ou enviar, tá? Aqui. Tem importar banco de dados. Beleza? Então vamos lá. Os nossos aqui no nosso banco. Tá aqui tarefas, né? Agora nós vamos fazer formulário, tá? Vamos fazer um formulário para alimentação dos registros. Para a gente ter um destaque aqui, é tudo muito branco nele. Vamos já colocar uma corzinha amarela no fundo, só para a gente poder identificar aí, tá? E o fonte default
o formulário, vamos ver se ele influi no fonte default dos controles. Nós vamos colocar aqui 18 de tamanho, não. 22, isso, para ficar nítido. Então aqui o default vai ser o sans serif. Vamos ver se tem o nosso Arial aqui. Tem o Arial, né? Então, beleza. Bold não tem normal, então vamos deixar, tá? Arial. Vamos ver se o Arial mono, ele traz o regular. Tem, então vamos utilizar o regular, tá? Para a letra não ficar muito cheia. E vamos observar agora, quando a gente arrasta, são dois tipos de campo, tá? Principais. Legenda e caixa de texto, tá? Então vamos lá, vamos fazer a legenda aqui do formulário. E vamos colocar, ó, influiu sim, viu? A escolha lá, aqui. Os controles passaram a ter 22 como default, 22 pontos. Então aqui nós vamos colocar formulário de teste. O formulário teste. Se alguém quiser voltar a fonte para Arial, pode voltar, tá? Bem, vamos variar a cor de fundo dele, para não ficar esmaecido demais, tá? Aí, vamos lá, teste. Eu não estou muito interessado em design preciso e tal, não, tá? Alinhamento horizontal, nós vamos colocar aqui centralizado, tá? Pode não ser essas maravilhas, esse programa, mas pelo menos nós vamos ter um controle para os nossos dados, tá? Então, aqui, form, beleza. E vamos colocar alguns campos aqui, né? O id a gente não coloca porque ele autonumera. Então tem aqui, ó, legenda 2, porque esse aqui, o caption dele, o nome dele era legenda 1, tá? Então aqui nós vamos mudar o texto para a data do registro. Data, registro. Tá? Vou ter que dar uma esticadinha. Beleza. E para cada legenda, uma caixa de texto. Tá? Lembrando que se lá dentro do banco, qualquer coisa vocês voltam para trás aí a aula, DT registro, né, ou DT reg, o nome do campo. Vamos ver aqui em tarefa, DT registro. Você pode botar aqui DT reg, DT registro, no nome do campo, ele está aqui, text box, tá? Vamos colocar aqui, ó, DT registro. Não. Para não coincidir com o nome, então DT, tirar o caps lock, DT reg, tá? E pode colocar como é um campo de caixa de texto, põe tx ou txt reg. Pronto. Esse vai ser o nome do campo. Agora nós vamos fazer um outro label para o campo descri, a descrição da tarefa. Então, novamente, legenda. Deixa eu ver se eu consigo igualar aqui a reta. Deixa eu ver se aceita com setinha andar. Não. Então, legenda 3 é descrição da tarefa. Especificação, o que vocês quiserem.
Aqui na legenda vocês podem pôr o que vocês quiserem. Tá? Agora um campo de caixa de texto, né? O campo em HTML seria campo de input, né? No Lazarus Pascal também é caixa de texto, no Delphi é caixa de texto, tá? Então, eu vou comparar com as linguagens que vocês mais conhecem, tá? Então, o nome desse campo tem que ser, aqui ó, tá de novo, text box, você põe tx descri, tá? Se for preciso, vocês anotam num lugar, num rascunho e tal. Tá certo? Então, aqui os dois campos. Vamos salvar, evidentemente, ó. Aqui ele tira o asterisquinho do nome do formulário. Tá? E aí nós vamos fazer o quê? Nós temos que executar isso, né? Então, nós podemos ou clicar aqui em Form, né? Ele está no modo Design, vamos ao modo Dados dele, aí, ó. Ele coloca para nós o Form com legenda 1, legenda 2. Espera aí. Deixamos de colocar alguma coisa aqui. Texto já está isso. Vamos ver. Onde foi que nós erramos ou se é bug dele. Não há nada para salvar. Já está em modo desenho. Então, ele não incorporou ainda a mudança. Então, vamos fechar. Fechar aqui o banco. E vamos abrir novamente. Tarefas. Form 1. Continua com esses valores. Vamos aqui em desenho. E vamos ver o que aconteceu. Ah, em texto. Não adiantou a gente escrever ali não. Então aqui é data, registro. E embaixo, nós estamos tirando aqui, ó. Ele não está mudando. Vamos ver. Data, registro. Existe um probleminha, isso é de foco. Quando a gente mexe com HTML, a gente entende isso, tá? Clique em uma outra propriedade para que fique registrado, tá? Foi esse aqui, que registrou, data registro. E vamos nesse aqui. Ficou aqui escrito. Aqui a descrição. Para completar, clique em outro campo para que ele dispare um evento nesses controles aqui do tipo perder o foco e fazer para nós a mudança, tá? Vamos dar o salvar, vamos fechar o form, vamos abrir de novo, agora está correto, tá? E vamos alimentar de registro. Ele ainda não tem um contador aqui embaixo, porque nós não pusemos nada. Então vamos lá. 19 nós já pusemos. Então vamos colocar 20 do 3/2023. Pronto. E na descrição vamos colocar tarefa 2, tá? E vamos dar, entre aqui para o registro, tem algum controle invisível aqui? Vamos dar então um tab.
tá? Então, vamos ordenar, ele fala aqui, ordenar dados na ordem ascendente. Vamos ver se tem um novo registro. O controle pode estar escondido aqui, porque nós aumentamos o fonte, tá? Vamos só levantar esse aqui um pouquinho. Olha, aceita seleção múltipla, tá? Vamos ver se o form apresenta a barra de navegação, onde ele exibe o número de registro, tudo. Dá uma largura da janela. Window Modify, Window I. Tudo aqui. Tem dica e tal. Ah, nós não fizemos a associação do banco de dados, por isso que não apareceu o navegador, tá? Nós vamos agora associar cada campo com o banco de dados. Qual que é a fonte? É a tabela tarefas. Ele apresenta aqui uma lista das tarefas. Aqui nós vamos clicar em um campo de texto e falar, ó, a qual campo que ele está ligado. Estão vendo? Descri. Aí sim ele está ligado à tabela. Aqueles dados que nós demos foram para vala, como se diz, tá? Não foi para lugar nenhum. Então agora vamos mudar para a visão de dados, ó, aí aparece o contador aqui embaixo. Tá vendo? Já associou a tabela, lembra que nós tínhamos colocado esse campo aqui? Vamos dar uma esticadinha no campo descri, tá? Podemos chegar tudo para trás. Tá? Vamos a dados, beleza, compra de cimento. Agora vamos acrescentar um registro. Tem um maisinho aqui, ó. Estão vendo aí? No celular vai ser difícil de ver isso, tá? No tablet já vai dar para ver e na televisão melhor ainda. E não se esqueça de colocar em alta resolução. Então agora vamos para 20/3/2023. Nós vamos comprar areia. Então, compra de areia, tá? Salva o registro. Adiciona aí no dia 21/3/2023. Nós vamos comprar os dois. Areia e cimento. Precisamos de mais, tá? Salvamos registro. E aí nós podemos percorrer aqui atrás, ó, tem uma setinha pequena, ó, ir para registro anterior. Vamos ver se no celular dá para vocês verem isso. Beleza. Tá certo? Temos nosso banquinho de dados aí montado, tá? Podemos também fazer relatórios em cima, né? Esse negócio é uma beleza. Vamos corrigir o título aqui. Não é mais legenda, não. É tarefas. Clicamos em outro lugar. Salvamos. Fechamos. Abrimos. Permanece legenda. Então, nós vamos ter que ir. Aqui, ó. Nós temos que ir no campo dele, vir aqui e fazer a operação daquele jeito que eu expliquei para vocês. Forçando ele a absorver o campo pela perda do foco. Aqui, ó, perda do foco. Você clicar em qualquer outro lugar, tá? Salvamos, fechamos, abrimos e agora tá beleza. Tá bom? Com ele dá para fazer
relatório e a gente vê os registros cadastrados também. Bem, agora nós queremos ver o produto do nosso esforço, né? Através de relatório. O chefe sempre pede, nós temos que pensar em empresa séria, com um gerente. Não é cursinho para ficar inventando tarefa. Suponha que não sei o que e tal. Não igual a gente vê aí pela internet, tá? Os caras nunca trabalharam em empresa, não sabem dos problemas e dão aula como se já tivesse trabalhado, tá? Então vamos lá, relatório. Vamos criar, né? Relatório. Isso. Tive que dar 2 cliques, tá? Vamos dar uma estendidinha. Então, o relatório é na horizontal, tá? Vamos colocar uma legenda para ele. A legenda aí tem label, né? Nada impede da gente colocar dessa forma, não. Relatório de tarefas. Eu deveria ter aumentado a letra aqui. As propriedades do relatório, mas tudo bem. Ele não tem. Procuremos fonte. Aí este aqui é para... Colocamos aqui um tamanho 22, 26. Tá bom? Se vocês quiserem colocar cor aí, fiquem à vontade, ó. Cor de primeiro plano. Escolher uma cor azul escuro, tá? Parece caneta. Depois, vamos colocar os campos aqui, tá? A legenda, mesma coisa. Vamos aumentar o fonte. Para 18 ou 24, como tá ali, vamos ver. 22 tá bom. 20. Aqui nós vamos colocar o número do registro. Depois, uma outra legenda aqui. Também, tamanho 22. Beleza? Que é o de data do registro. Vamos botar só registro. Como eles vão ver nos dados o formato de data, vão ver que é a data de registro, tá? Vamos abusar da inteligência humana também não, porque aí não dá, né? Então, mais um label aqui, legenda. Aqui vai ser a descrição. Já vou colocar o fonte aqui. 22. E vai ser a descrição da tarefa. Vamos ver aqui se está pegando na legenda a descrição, né? Qualquer coisa vocês clicam nele, vai, bota o foco em outro campo. Beleza? Não queremos surpresa, não. E aí esse já vem pronto o campo, tá?
campo, ele muda um pouco a terminologia, ó. Número, ó. Field 5, ele veio contando os campos, ó, 1, 2, 3, 4, então esse aqui ficou sendo 5. E ele, nós vamos ter que fazer uma amarração com tarefas, tá? Como vocês viram. E vamos nas propriedades para ver qual vai ser o campo. É ligeiramente diferente. E façam perder o foco, tá? Então, o campo é id. Mesma coisa para esse daqui. Nós vamos ter que, evidentemente, depois selecioná-los e aumentar o fonte. Vamos ver se a gente consegue fazer todos ao mesmo tempo, tá? Fonte de dados, data de registro e descrição também. Podemos colocar em 2 linhas, tá? Fonte de dados. No fonte de dados ficou inapropriado, porque a pessoa poderia entender que é a tabela, e não é, tá? Então, esses 3 eu vou aumentar a fonte para 22. Veja, ele não suporta a seleção múltipla ainda. Tudo em matéria de software vocês devem falar ainda. Então, fonte 22. Ou 20, ligeiramente inferior aos títulos. Vocês é que sabem, tá? Mas dimensionem aqui para dar direitinho, tá? Esse aqui também 22 de fonte. Ou 20, né? Que eu falei. 20. Salvem. Relatório. Depois a gente bota um título maior, tá? E esse aqui, vamos também colocar fonte 20. Belezão. Vamos salvar, tá? E vamos executar. Por dúvida das vias, eu vou fechar o banco, tá? Fechar o banco, para que ele grave, estabilize e tal. E vou abrir. Aí abro o relatório, olha que beleza. Mas, relatório está se repetindo, o cabeçalho também. Tá? Eu queria que vocês vissem isso. Porque aqui é o campo detalhe de relatório. Tá certo? Então, nós precisamos procurar o campo de cabeçalhos. Aqui, ó, editar seções. Tá? Então, mostrar o cabeçalho do relatório. Tá certo? Beleza. Agora nós vamos levar o título. Vamos ver se na base do copiar e colar ele aceita. Pronto. Aí eu pego esse cara e lixo nele. Pego esses 3 e passo lá para cima. Tá? Vocês viram que é um software despretensioso, mas ele está até que bom no estágio dele, né?
Vamos ver se para recortar ele aceita. Seleção múltipla. Não, é burrinho, tadinho. É burrinho. Eles ainda tem que dar uma lixada nesse software, né? Lixar, pintar. Tá beleza. Vocês veem. Eu selecionei os três. Só veio um. No formulário veio até completo. E o detalhe, então, vocês têm que fechar aqui, senão ele dá toda aquela margem para baixo. Tá? Vou salvar. Usar dados. Olha lá. Compreenderam por que que eu tive que emagrecer aqui? O tanto que você põe aqui, ele põe de espaço entre os dados. Tá certo? Vou botar aqui. Em descrição, se for maior, né? Afinal, o campo tem 100 de comprimento. Dados. Beleza? Está um pouco para baixo o conteúdo porque está alinhando pelo fundo. Tá? Então, vamos ver se tem o alinhar a grade. Aqui, ó. Não, centro não, superior, tá? No caso de uma caixa que tem um conteúdo grande. E vamos aos dados. Beleza. Tá bom? Então, com pouco tempo, vocês tiveram uma aula completa de um banquinho de dados para vocês quebrarem o galho aí, tá? Então, tá muito bom. Vamos salvar, fechar e tá beleza, tá? Agora, vocês poderiam ter ferramentas, vamos supor, você fala assim, não, mas ele não começou MDB para mim, eu teria que importar um MDB vazio para começar o projeto importando dele, tá certo? Então, olha lá, tem as importações. Ferramenta tem compactação de banco de dados, que você tira os deletados e tal, tá? Então, eu teria que ter ferramentas aí para convertê-lo para MDB, né? Ou então, eu crio um MDB em branco, mantenho nos meus guardados, tá certo? Várias versões. Access 2003, 2007, 2010, tá? Eu escolheria e importaria para um projeto Kex, tá? E aí eu teria o Kex e o MDB, tá certo? Mas não esquentem muito a cabeça não, porque Linux tem tudo quanto é ferramenta. Mas aqui, para controle de banco de dados de vocês, vocês já estão com alguma coisa para se mexer. Positivo? Nós importamos, baixamos aqui um banco MDB, tá? Em downloads, e com eles nós fizemos a operação de importação para esse ProjMDB 2, tá? Que está aqui. Eu vou abrir aqui para vocês. ProjMDB 2. Acontece que nós importamos aqui o MDB de lá. No entanto, quando nós formos alimentar de dados, né, observamos, olha aí, tá a estrutura dele. Então, nós observamos que ele não provocou nenhuma mudança lá no MDB, tá? Vocês vejam a data dele. Downloads aqui é de 2009. Nós importamos, pegamos a estrutura, se vocês quiserem, a gente adiciona um e-mail aqui, ó. E-mail.
@domínio.com. Salvamos registro, né? Ele bota um. Aí nós podemos colocar outro registro, né? A gente já salvou, fecha a tabela e pode fechar o banco também. Ele não provocou nenhuma alteração ali na data do MDB importado. Por quê? É importado, não é vinculado, tá? Então, realmente, para vocês poderem abrir um MDB e alterar os dados lá dentro, nós faremos isso com a nossa próxima ferramenta, que não é propriamente um RAD, né? É um pedaço do pacote LibreOffice, que é o LibreOffice Base. Faremos isso na próxima aula. Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência, né? Deixei vocês aqui agora de posse de um banco de dados que dá para vocês fazerem muita coisa standalone, tá? Só no computador de vocês. Mas lembrem-se, a ênfase de todas as playlists aqui é web, tá? Aqui em Linux nós vamos instalar Apache, vamos mexer com ASP.NET, vamos mexer com C#, tá certo? Aguardem, anotem aí e inscrevam para vocês não perderem o nome do canal, tá? E nós vamos muito para frente avançando nesses terrenos aí, tá? De banco de dados e de interfaces para a web.